Ok. Opa. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudarmos um pouquinho sobre a nossa tradição milenar, sobre aspectos da Torá. E conforme falava o primeiro Rebbe de Lubavitch, nós devemos viver com o tempo. Viver com o tempo não significa seguir todos os modismos, mas viver com o tempo na filosofia racídica significa nós nos espelharmos nas lições profundas que são transmitidas pela nossa Sagrada Torá, particularmente na semana que nós estudamos a leitura da Torá, que é feita semanalmente. A leitura que é feita naquela semana é uma fonte de inspiração por divina providência, de encontro às nossas vidas, os nossos desafios e problemas, com soluções e orientações, e a Torá sempre sendo uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. O tema proposto de hoje foi o conflito de uma missão, o conflito de uma missão. Existe um conceito no judaísmo de shlichut. Shlichut significa missão. Sheliach significa emissário. Está escrito no Talmud, Shlucho shel Adam kemotó. Um emissário, um procurador, um representante de uma pessoa é como se fosse ela própria. Certos assuntos devem ser feitos pessoalmente, mas tantos outros podem ser certos assuntos podem ser atendidos, resolvidos por meio de um representante. O que acontece nessa porção da Torá? O povo de Israel, apesar de que Deus proveu todos os milagres no deserto, o povo de Israel quer enviar delegados para fazerem um levantamento, uma análise da situação da terra que eles iriam conquistar. Aí, Hashem fala para Moshe, Shlach lecha, mande por tua conta. Hashem dá a entender que ele que não precisaria, porque Hashem dá conta do recado. Ou seja, o povo de Israel teve aqui nesse momento, ele fraquejou, ele teve uma crise de confiança em Deus, porque se Deus fez tantos milagres pelo povo, então a terra seria conquistada facilmente. Ou seja, o povo ainda estava dividido entre o Yetzer Tov, a inclinação do bem, e o Yetzer Hará, a inclinação do mal. Então o povo começou a pressionar Moshe para enviar delegados para Israel. E aí Moshe, o maior líder, falou, olha, eu vou conversar com o Todo-Poderoso. Aí o que o Todo-Poderoso falou? Shlach lecha. Envie por tua conta. Se você quiser mandar, envie. Hashem aqui estava ensinando, apesar de Deus estar revelado naquela ocasião, no momento de crise, há de se ter o livre arbítrio. Nesse momento, há de se ter o livre arbítrio. O povo
teria que amadurecer. Hashem já fez bastante pelo povo de Israel, mas nesse momento a expectativa divina é da reação do povo, sem uma interferência maior. Hashem já interferiu na libertação do povo do Egito, com as 10 pragas. Naquele momento, o povo não estava em condições de decidir nada, porque ele estava totalmente abatido. Na travessia do mar, Hashem também interferiu. No começo da travessia do deserto, o povo estava muito cru. O povo tinha acabado de nascer com a saída do Egito. Antes, eram os descendentes de Israel, do patriarca Yaakov. Agora já são chamados de povo. Esse povo acabou de nascer. Ainda um bebê, um baby, um nenê. Então, tem que orientar os primeiros passos. Mas agora chegou o momento do povo decidir. Então, Hashem fala para Moshe, Shlach lecha, envie por tua conta. A sequência da história é bem conhecida. Foram para lá 12 delegados, cada qual representando uma tribo de Israel. Eles não eram primeiro escalão eram os príncipes das tribos, os governadores. Eles eram espécies de vice-governadores. Eles eram o segundo escalão do poder executivo da época, né? Eles eram o segundo escalão, eles eram segundos em importância de cada tribo. Moshe Rabbeinu teve uma inspiração divina de que ia dar um crepe, ia dar bagunça. Então, o que ele fez? Antes mesmo que eles viajassem, Moshe Rabbeinu mudou o nome do seu principal aluno. Seu principal aluno era um dos delegados que estavam sendo enviados para a Terra Santa, que na época era a terra de Canaã. Quem era? Era Josué, Yoshua. Yoshua, o nome dele não era Yoshua, era Hoshea, igual aquele profeta Oséias, Hoshea. Mas Moshe mudou o nome do Hoshea para Yoshua, que Yoshua é o significado de um verbo conjugado no futuro, que Hashem Yoshia Oto minha idade arazo, que Deus o salve de alguma coisa, alguma vibração negativa, alguma coisa negativa que possa ocorrer, ou algum conselho mal dos seus colegas. Quando eles viajaram por 40 dias e 40 noites por toda a terra de Canaã, na época a terra de Canaã, Eretz Canaan, possuía 31 cidades-estados. 31 cidades fortificadas, que cada uma era considerada um país, com 31 reis. E o que aconteceu? Por onde eles passavam, Hashem fazia com que uma pessoa importante no local morresse, para desviar a atenção de todo mundo, dos forasteiros, dos estrangeiros, de pessoas estranhas que estavam por perto. E até o ponto que, naquela ocasião, faleceu a pessoa mais importante de Eretz Canaan. Quem era? Era um Ben Noach famoso, que era Jó. Jó faleceu naqueles 40 dias, e toda a terra, todos os povos de Canaã se mobilizaram para o enterro de Jó. E Jó era um monoteísta. E conforme já falamos, ele era um Ben Noach. E conforme já falamos aqui anteriormente, o mérito desse homem era tão grande que, se ele tivesse vivo, apesar de que ele tinha avançada idade, se ele tivesse vivo, o povo de Israel não conseguiria conquistar a terra, porque o mérito desse Jó encobria, em hebraico Yof, encobria os deméritos, as falhas
de 7 povos abomináveis que sacrificavam seus próprios filhos em fornalhas de estátuas gigantescas. Eram povos abomináveis que não cumpriam com a Sheva Mitzvot nem Noah. Esses povos de Canaã, eles mereciam pior. Por quê? Porque eles não cumpriam com as leis de Bnei Noach a ponto de institucionalizarem o assassinato como forma de servir às suas estátuas enormes. Muito bem. Os delegados ficaram contrariados com algumas coisas que eles viram lá gigantes, viram isso, viram aquilo, e eles falaram: nós parecemos gafanhotos perto deles. Mas, na verdade, não eram gafanhotos, é como eles se sentiam. Eles estavam lá com um complexo de inferioridade. Pareciam gigantes os outros, eles pareciam anões. Há comentários que dizem que isso daqui era metaforicamente e não literalmente, porque eles se sentiam, e esse é um problema do povo de Israel. Há pouco, Israel foi cravado de 4.300 foguetes, mísseis do Hamas. Israel revidou com bombardeios, mas não decidiu a situação. Por quê? Porque já está escrito nos Salmos. O salmista, inspirado por Deus, ele já descreveu a natureza do povo de Israel. Ma yombru agoim, o que farão, o que dirão as nações do mundo? O judeu sempre está preocupado com aquilo que os outros dirão. E muitas vezes ele acaba esquecendo o que Hashem está lhe transmitindo, o que Deus está pedindo para ele fazer naquele momento. Então, é sabida a história que os delegados, eles eram em número de 12, 10 estavam com outras intenções no seu retorno depois de 40 dias. E 2 acabaram se distanciando dos seus colegas. Quem eram eles? Yoshua ben Nun e Kalev ben Yefuné. Yoshua era da tribo de Efraim e Kalev era da principal tribo de Israel. Kalev ben Yefuné, ele era da tribo de Eudá. Aliás, o Kalev, ele era casado com quem? Com Miriam, a irmã de Moshe e de Aharon. Ele era o número 2 da tribo de Eudá. Quem era o número 1? Número 1, aquele que saltou ao mar e depois o mar se abriu, que era Nachshon ben Aminadav. A irmã dele era casada com Aharon, a Cohen. Ou seja, tanto o primeiro escalão, tanto o governador como o vice-governador da tribo de Eudá eram parentes da família de Moshe. Kalev casou com a irmã de Moshe e Aaron, com Miriam, e a irmã de Nachshon casou com Aaron. Os filhos de Aaron eram sobrinhos do Nachshon, o principal príncipe, o governador da tribo de Eudá. O Kalev, quando ele estava viajando, conforme está escrito ou nos comentários, etc., ele foi até a tumba dos patriarcas e ele rezou lá para intervirem junto a Deus os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, as matriarcas, etc., para que ele não fosse na conversa dos seus colegas, porque ele já estava percebendo que ia ter alguma bagunça lá, algum crepe ia dar, porque os colegas já estavam meio desanimados em relação àquilo que eles viram na terra de Israel. Que eles entenderam que viram, porque Yoshua ben Nun e Kalev ben Yefuné viram diferentemente. Muito bem. O que acontece? Quando eles voltaram, todos os 12 começaram a falar bem da terra de Israel. Mas 10 deles, em primeiro lugar, a missão deles qual que era? E esse é um problema seríssimo em toda a humanidade. Às vezes nós temos uma missão, uma função, ou desempenhar de um cargo,
A psicologia diz que a pessoa é feliz quando ela sabe exatamente se posicionar em relação a outras pessoas. Isso não é novidade, já está escrito há quase 2000 anos na Ética dos Pais, Pirkei Avot, está escrito, há várias definições lá no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, de quem é uma pessoa sábia, verdadeiramente sábia. E uma das definições é quem é uma pessoa sábia, Eizeu Chacham, quem é sábio, Ayodea et Mekomó, aquele que sabe o seu lugar, sabe a sua real função. A pessoa que desempenha a sua real função sem querer assumir a função de outros, ou sem querer exagerar na sua função, ou sem querer ser omissa na sua função. Aquelas pessoas que focam, que se centram a atenção naquilo que a pessoa precisa fazer, então ela é uma pessoa verdadeiramente sábia. O mega empresário multimilionário, que ele quer ser o tal, e além da função dele, ele acaba assumindo outras funções que não lhe diz respeito, ele é inferior ao lixeiro, com todo respeito ao profissional da coleta de lixo, mas o lixeiro, que às vezes a exigência é menor em relação a outras profissões, principalmente escolaridade, etc. Eu não sei, hoje em dia eu estou desatualizado, pode ser que lixeiro hoje em dia é uma profissão bem diferente daquela que era antigamente. Mas um lixeiro que ele tem uma profissão aparentemente ingrata, né? Ele tem que recolher lixo, mas se ele sabe desempenhar a sua própria função, está focado na sua função, e ele está feliz porque ele faz aquilo que é compatível com ele e ele desempenha a sua função a contento, satisfatoriamente. Então, ele é uma pessoa sábia, porque ele assume aquilo que lhe é predestinado, e, ao mesmo tempo, é uma pessoa feliz, porque sabe o seu real desempenho, o seu real valor e tem consciência disso. Então, aquele lixeiro pode ser muito mais sábio ou muito mais feliz do que aquele multimilionário, mega empresário que nunca está feliz com o que está, que quer sempre mais e mais, e ele quer também assumir funções que não são suas. Então, um emissário, um sheliach, um mensageiro, emissário, representante, procurador, quando o Talmud fala que shluchó shel adam kemotó, que o representante de uma pessoa é como se fosse ela mesma, não é ela mesma, é como se fosse. É como é advérbio de comparação. Parece, mas não é. O emissário parece-se com o seu emissor, mas não é o emissor. O representante tem a força, está representando naquele momento, parece com o representado, mas não é o representado. O procurador parece-se com o procurado, mas não é o procurado, não é a mesma pessoa. É como se fosse, mas não é. Então, um emissário tem que ter plena consciência do seu real papel. O que ocorreu? Que os emissários tinham que trazer um relatório daquilo que eles viram em Canaã. Além de trazer um relatório, eles deram a opinião pessoal. Quem perguntou a opinião deles? Começaram a extravasar, a desfocar da sua função. A função deles era somente dar um relatório. Ninguém perguntou a opinião deles. Nem Moshe, muito menos o Todo-Poderoso, nem o povo de Israel perguntou a opinião deles. Eles quiseram dar a opinião deles, mas não era a função deles. E quando eles começaram a falar mal da terra, levantaram-se os dois
Tzadikim, que eram Yoshua, Binun, na verdade, originalmente, todos os 12 eram pessoas especiais, mas 10 decaíram da sua grandeza. Yoshua Binun e Caleb Nefuné começaram a tentar silenciá-los, falar mais alto, e tentaram convencer o povo que não, de que a terra é sim boa e que nós vamos conquistá-la com a ajuda do bom Deus, que sempre nos proveu tudo, desde a nossa saída do Egito. Era ele que estava à testa de tudo, e ele vai continuar nos favorecendo, nos ajudando, etc. Então, quando Hashem se revela para Moshe Rabbeinu, ele fala Ad matai, até quando? La Eda Hara'a Hazot, para essa má congregação. Hashem chamou 10 de má congregação, chamou de congregação. Por isso, é uma das fontes do minyan, do quórum, que judeus juntos só podem falar certos trechos da oração conjunta se houver 10 judeus juntos. Então, Hashem chamou 10 de congregação, apesar de que era numa circunstância atípica, né, numa situação delicada, negativa, mesmo assim, Hashem chamou 10 de congregação. Então, uma congregação se forma pelo mínimo, número mínimo de pessoas, que são 10 pessoas para rezarem conjuntamente numa sinagoga. Vem a Hassidut e dá duas explicações impressionantes. Em primeiro lugar, fica a primeira pergunta. Qual? Como que Hashem disse para Moshe, mande por tua conta. Já explicamos aqui o assunto do livre-arbítrio. Mesmo assim, está estranho que se Hashem estava vendo que ia dar alguma coisa negativa, já podia esclarecer desde então. Houve outras situações que Hashem sim interferiu, mas qual foi o critério agora? Então, agora nós vamos recorrer à Torá, é uma sabedoria infinita de Deus. Um episódio, uma situação, não é só uma historinha que estava lá localizada. Curiosamente, somente o povo de Israel que tem um aprofundamento maior da Torá. Então, outras nações não têm nem ideia do que se processa no linguajar, nos códigos, na linguagem da Torá, que na verdade são códigos que representam aspectos muito mais profundos no campo espiritual. E houve duas ocasiões em que Hashem pediu para irem delegados, são chamados os meraglim, espiões. Duas ocasiões, inclusive na leitura da Torá de Shlach Lecha, dessa porção, a Haftarah, o trecho dos profetas que é lida logo em seguida a leitura da Torá, é a história de Yoshua Binun mandando os 2 espiões para a cidade de Jericó. Um deles era o mesmo dos 12 primeiros. O próprio Yoshua era um dos 12 da primeira ocasião lá no deserto, e o outro era o Caleb. E o Caleb foi enviado para Jericó junto com Pinhas, o famoso Pinhas, o sobrinho neto de Aaron HaKohen, que ele vai ficar mais famoso ainda daqui a 2 porções. Agora é Shlach Lecha, depois é Balak, depois é Pinhas. Então foram como espiões na terra de Israel para adentrarem a terra, Caleb e Pinhas. Por que que Yoshua... Então, a Hassidut, a filosofia hassídica, explica que existem 2 missões. A primeira do tipo Moshe e a segunda do tipo Yoshua. A primeira do tipo espionar e elevar os 7 povos. A segunda do tipo Yericó, que vem de 2 palavras. Uma não vem ao caso agora, que é Yareach, que é lua, mas de Reiach. Reiach é cheiro. Então, explica Hassidut. Há 2 formas
de se elevar nesse mundo? Primeiramente, por meio do cheiro. Cheiro representa as 3 roupagens da alma. Cheiro é alguma coisa mais periférica, cheiro é de alguma coisa que envolve a pessoa, né? Então, o cheiro, ele representa as 3 formas de manifestação da alma, que são pensamento, fala e ação. O Yoshua, que está conquistando a terra de Israel, Hashem não pede por meio de Yoshua, para verificar toda a terra de Israel. Os espiões só vão para Jericó, em português, Jericó, porque essa cidade é o cadeado da terra de Israel. Então, quem conquistar Jericó, depois conquista toda a terra de Israel. O que é a primeira missão que foi por meio de Moshe? A primeira missão é de espionar os 7 povos. Os 7 povos cananeus ou canaanitas, eles simbolizam as 7 midot, ou seja, os 7 atributos emocionais. Elevar, espionar as 3 roupagens da alma é para qualquer um. Qualquer um consegue elevar o pensamento, a fala e a ação. Mas modificar totalmente as 7 emoções, os 7 atributos emocionais, é difícil. Requer muito mais esforço. Então, no caso de Yoshua, simboliza o trabalho de todo e qualquer judeu. Por isso, Hashem pediu para Yoshua enviar emissários ou espiões somente para Jericó, para elevar aquilo que Jericó, que é reach, que significa odor, cheiro, que representa as 3 roupagens da alma, pensamento, fala e ação. Qualquer um pode tentar elevar e conseguir elevar o pensamento, elevar a fala, elevar as ações, a ação. Mas mudar os atributos emocionais, isso requer um trabalho muito maior. Por isso, no caso de Moshe, que Moshe, apesar de Yoshua também ser o tzadik da geração e ser o sucessor de Moshe, Moshe representa os tzadikim de todas as gerações. Por isso, Hashem fala, envia espiões para a terra, shlach lecha, envia, mas por tua conta, porque você é tzadik, você consegue elevar as 7 emoções, os 7 atributos emocionais. A terra significa a vontade da pessoa. Eretz vem da linguagem Ratzta Lasot Retzon Koná, que a terra quis fazer a vontade do seu Criador. Então, Eretz, a palavra Eretz está ligada com Ratzon, com vontade. Então, mudar a vontade por meio dos 7 atributos emocionais, isso é próprio de um tzadik. Por isso, Hashem fala, Shlach lecha, envia por tua conta, já que você é tzadik, você tem meios de elevar os seus atributos emocionais. Agora, no caso de Yoshua, que simboliza todos os judeus, não somente os tzadikim, e todos os seres humanos, por extensão, todos os Bnei Noach, todos podem e devem se conectar com Deus, então é mais fácil nos conectarmos com Hashem, elevando pensamento, fala e ação, simbolizados pela palavra reach, que é cheiro, odor, e que está ligado etimologicamente com a palavra Jericó, que é Jericó. Essa é uma explicação racídica, mas aí vamos no foco e no cerne da questão, que é o tema da aula, o conflito da missão. Conflito da missão significa extravasar e desfocar, não seguir a missão, diferentemente do Eliezer. O Eliezer, escravo de Abraão, ele fez milimetricamente aquilo que ele era um Benoah. Milimetricamente ele fez aquilo que Abraham queria que ele fizesse.
ele era fidelíssimo. Ele recebeu como recompensa que ele é uma das 12 ou 13 pessoas seletas em toda a história da humanidade que nunca morreram. Eliezer. Ele entrou nos mundos espirituais, adimensionais, com o próprio corpo, sem que a alma precisasse sair do corpo. Muito bem. Agora, tem uma explicação mais profunda. Se aquela geração viu a revelação de Deus, qual era dos espiões, dos delegados, se eles eram pessoas elevadas, como que eles levaram um tombo tão grande e decaíram da sua grandeza? No começo da Parashá fala que eles eram Anshei Shem, pessoas de nome, eram tzadikim, eram pessoas justas, eram pessoas iluminadas. Como puderam cair dessa forma tão catastrófica, tão desastrosa? Então, a explicação é, segundo a Hassidut, a filosofia hassídica, que, na verdade, a intenção deles era outra. Eles entenderam que a vida no deserto era maravilhosa. A vida no deserto era mais espiritual. Lá no deserto, eles tinham maná, que caía do céu, o man, eles tinham o Be'er Miriam, o poço da Miriam, que fornecia água e lagos e rios para todo o povo de Israel. Eles tinham as nuvens de glória, por mérito de Aaron Cohen, que rastreava o deserto de animais peçonhentos. Quando o inimigo atacava, as lanças e flechas se perdiam no meio das nuvens. Essas nuvens também, elas tinham o poder de dry cleaner, de lavagem a seco. As roupas dos judeus eram lavadas nos próprios corpos, ou seja, elas sempre estavam limpas por conta dessas nuvens. E outras ideias também terraplanavam, assim como a Arca da Aliança terraplanava o terreno. Eles andavam sempre por lugares terraplanados e nem vales profundos e nem montanhas, altas montanhas. Então eles viviam uma vida espiritual que eles poderiam se dedicar ao estudo da Torá. Só que esses não eram os planos divinos. Deus queria que o povo de Israel entrasse na terra para cumprir com todas as leis da agricultura, todas as leis da construção, o Mishkan que viraria, se transformaria no templo, o santuário seria posteriormente substituído pelo templo, o trabalho das oferendas dentro de Israel, etc., etc., e todo o trabalho das mitzvot ligadas à agricultura, ao trabalho da terra, e todas as mitzvot que são dependentes da terra de Israel. Esses delegados, espiões, eles sabiam que no momento que eles entrassem na terra de Israel, eles iriam perder todas as regalias. Eles prefeririam ficar. Essa foi a conclusão errônea deles, dos delegados. Eles achavam que era melhor para o povo de Israel ficar no deserto levando uma vida totalmente espiritualizada. Assim que o povo de Israel entrou na terra de Israel, parou de cair o man do céu, o poço de Miriam acabou, as nuvens de glória sumiram, todos aqueles milagres que acompanhavam o povo de Israel pararam, cessaram. E o povo de Israel, quando entrou na terra, aí tiveram que viver como seres normais, pobres mortais, vivenciando e fazendo a vontade de Deus no mundo físico e material por meio de mitzvot, que elas são físicas. Muito bem, pessoal, nós vamos continuar daqui a pouquinho a nossa aula. É só clicar, vamos também abrir o espaço para perguntas. Eu vou dar uma concluída, uma conclusão. É só clicar de novo no link e entramos novamente na mesma sala, na segunda sequência, no segundo segmento, para as perguntas e para o fechamento, a conclusão dessa aula. Então, eu aguardo vocês até daqui a pouco. Pode ser que Mashiach chegue entre o final desse segmento e o começo do outro. Então, vamos ficar na expectativa. De repente, Mashiach pode chegar em menos de 1 minuto, a qualquer momento.